Oi, oi, oi! Faz tempo que eu não gravo vídeo, muito tempo que eu não gravo. É, e é interessante que eu recebo mensagem sempre, isso que é o legal da internet. A gente acaba se eternizando, então tem vídeos que eu postei já faz tempo, aí as pessoas encontram, tem gente que acaba se inscrevendo no canal, e isso é legal que eles falam, gente, eu preciso voltar a gravar. Preciso voltar a gravar. E aí, mas tem que vir inspiração. E agora eu tenho uma super inspiração. Vamos falar hoje de tristeza. Tristeza. Por que a gente não costuma dizer que a gente está triste? A gente gosta de passar uma imagem de alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, né? A gente gosta de dizer que estamos felizes, postar nas redes sociais que estamos felizes. É um momento da sociedade? É. Mas tudo isso me veio na mente por causa de uma situação específica, tá? Uma situação minha de tristeza. Então eu vou trazer aqui. Vou trazer primeiro as questões abstratas, né, da solução, da resposta, das ferramentas que eu tive, e depois eu falo das ferramentas também científicas e a gente gosta, né, de provas e com evidências, né, então teremos evidências sim, tá? O método cartesiano, né, cartesiano que explica tudo de modo científico. Então tá, vamos lá, vamos falar disso. Tristeza. Como é que aconteceu comigo de eu questionar? Mais uma vez eu sempre falo, questione. Não entre no ciclo automático da emoção e dos pensamentos. Controlar é estar consciente dos pensamentos e das emoções são ferramentas muito importantes. Eu falo sempre sobre isso. Então assim, eu estava vivendo há um mês atrás uma situação de cansaço mental, cansaço físico, cansaço emocional. Então eu estava no meu limite, tá? Várias questões fugiram do meu controle. Então, tenho uma rotina e essa rotina eu acabei tendo que sair da minha zona de conforto. Teve questão de doença na família, teve questão de fim do semestre na faculdade, teve alguns atritos na faculdade. Eu não tenho dificuldade em falar não para as pessoas, eu não tenho dificuldade em dar limites para as pessoas, mas isso acaba gerando nas pessoas que não estão acostumadas com limites e com não, né? Aquela criança que bate pé, né? Então acaba gerando uma situação que eu já estava muito cansada. Enfim, tudo isso aconteceu e mais uma outra situação também aconteceu. E mais o inverno também de Curitiba, que tá fazendo 9 graus ultimamente. Tudo veio a calhar e eu vou falar depois sobre inverno. Segura aí que tem a ver com o que eu tô falando, tá? E tudo veio a calhar que um dia eu tava nessa sucessão de tristeza, caí. Caí no sentido de acordar de manhã e falar: eu não tô com emoção pra ir pra faculdade. Há coisas que me davam muito prazer em fazer. Eu não tô com emoção de pegar os livros e ler. Eu falei, gente, como é que eu já pude ter emoção nisso? Gente, há semanas atrás eu era super empolgada com isso. E ali eu tava na cama falando, eu não queria nem levantar. Eu falei, gente, e começou a vir eu estava num estado, numa pressão, né? Isso que eles chamam de depressão, numa pressão tão grande minha, que eu falei, que lugar é esse? Eu não estava reconhecendo esse lugar que eu estava, né? Do ponto de vista quântico mesmo, né? Falei, que lugar é esse? Eu lembro que eu ouvi o barulho dos carros e eu não estava me reconhecendo, né? Aí nesse momento que eu faço, eu sempre, quem tá aqui no meu canal é porque acredita, que confia nessa questão de que existe um ser superior, existe um todo, presença crística, centelha divina, né? Existe algo maior. E aí eu não tô no estágio, né? Eu não tô mais na fase de pedir soluções mágicas, como diria o Curso em Milagres. Tem muita gente que chega no meu canal por conta do Curso em Milagres. Vou deixar aqui, vou até anotar, tudo que eu falar de referência eu vou deixar aqui embaixo no box de informação. Frequência do Amor, vão no canal Frequência do Amor, quem gosta do Um Curso em Milagres. Quem não sabe o que é Curso em Milagres, tem vídeo meu aqui falando. O que eu tava falando? Então nesse momento eu tava triste e eu me coloquei na presença do meu eu superior, que eu chamo, e eu me chamo de fractal, tá? Não vou falar sobre fractal porque eu não vou botar fogo no parquinho aqui. Eu simplesmente falei, meu eu superior, olha aqui a tua fractal em frangalhos, né? Como eu tava falando, eu não peço mais, me tire dessa tristeza, né? Me afasta desse cálice. Não, eu estava ali, havia algo para aprender, Curso Milagres também fala disso, e eu não estava conseguindo entender, porque eu estava passando pelo mesmo ciclo que eu já passei várias vezes. Eu falei, esse ciclo está repetindo. Isso é o quê? É estar na tristeza, consciente da tristeza. Isso é poderoso, tá? Diferente de estar na tristeza e de se sentir vítima,
de estar nas tristezas e falar como é que eu posso me distrair, é estar ali e falar o que tem aqui para aprender, eu não tô conseguindo aprender, isso aqui é puro curso milagre. E aí, na hora, no meu coração, veio a informação de que eu estava presa ao passado, porque o passado passou e eu estava apegada ao passado. E nisso eu estava com medo do que viria depois, como se eu tivesse a capacidade de entender que a única forma de ser feliz é conforme eu fui no passado. Então eu estava criando expectativas futuras com base no passado e o passado tinha ido e o futuro, a gente já sabe, é incerto. Então eu achava, na minha cabeça, que não existem múltiplas possibilidades. Essa frase do Hélio Couto, tem gente que chega no meu canal por conta do Hélio Couto também. E não, eu não fiz ressonância harmônica, tá, gente? Eu acho o máximo o professor Hélio Couto, gosto muito dele, aprendo muito com ele, mas eu nunca fiz a ressonância, tá? Eu assisti as palestras, eu acho que aquele caminho das palestras eu fiz todos, mas é porque eu acho, eu tô fazendo um parênteses aqui, tá, gente? Já volto. Fica assim. Eu tenho pra mim que as informações do Hélio Couto, assim como da professora Lucilena Galvão, são tão fortes que um dia alguém vai tirar da internet, eu acho. Porque ali eu assisti esses dois, tanto o professor Hélio Couto quanto a Lucilena Galvão, mas mais o professor Hélio Couto porque ele fala de coisas assim que fala, meu Deus, mas daqui a pouco eles vão tirar esse vídeo do ar porque é uma informação muito, muito de transformação mesmo. Enfim, voltando então a questão da tristeza, onde que eu parei. Ok, eu estava consciente do que estava acontecendo, eu estava consciente de que mudou o padrão, e eu falei, tem algo aqui para aprender e eu não estou conseguindo aprender. E aí, com essa informação do meu eu superior que disse, você está apegado ao passado e com medo do futuro, você não está vivendo o agora. O agora, você cuida de você, é isso que você faz. Eu falei, gente, eu já tinha recebido essa mensagem tempo atrás, do meu superior também, que ele falou, você não controla o girar do mundo, você controla se você se mantém ou não de pé. É isso que você faz, e é isso que a gente espera de você. Eu falei, gente, de novo. Ou seja, eu entrei no automático, porque é difícil mesmo, porque eu tava questão física, mental, eu tava cansada, e é difícil ter ração, ter o racional ativo, porque o racional exige energia, né? Então, e o Poder do Agora fala sobre isso, o livro do Eckhart Tolle. E eu já tinha lido, eu já sabia de tudo isso, mas na hora realmente eu voltei no automático, estava vivendo o ciclo novamente. E é ali que a gente muda o ciclo. É trazer para essa consciência e falar, peraí, eu estou triste porque eu estou apegado a uma situação do passado com medo do futuro, sendo que existem múltiplas possibilidades. Volta, dá um passo para trás e vive o presente. Faz o que tem que ser feito. Como diz a frase célebre aí, não sei de quem que é, quem faz o que quer é criança, adulto faz o que tem que ser feito. Então eu fiz o quê? Levantei da cama e fui fazer o que tinha que fazer. Fui para a faculdade no meu melhor? Não, mas eu fui. Eu tomei banho, entende? Tomei banho, pior, passei hidratante. Nesse frio de Curitiba de 9 graus, tomar banho e passar hidratante é pros fortes. Por quê? Porque eu tenho que fazer, entende? Eu não estou no momento que eu queria estar, mas o futuro sempre vem, como diria Elis Regina, é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. E quando o novo vier, eu preciso estar preparada para esse novo. Não vai acontecer aquilo que eu quero que aconteça, porque eu não sei o que é melhor para mim. Curso Milagre isso aí. Eu não sei o que é melhor para mim, eu não sei o que eu preciso, né? Então eu deixo a cargo de quem sabe. Eu já vou falar também das questões da natureza, tá? Vou falar mais pra frente. Então eu comecei a entrar num ritmo automático e fazendo as coisas de forma, fazer atividade física, eu faço atividade física todos os dias, fiz a minha, entende? Continuei a minha rotina, no meu melhor não. Aos poucos a coisa foi voltando ao ritmo. Eu ainda estou no momento de tristeza, pode-se dizer? Não. Eu estou no momento de falta de expectativas, isso já é um lugar de muito privilégio, né? A gente não tem expectativas. A gente não tem expectativas. Nossa, eu vi vou colocar aqui também uma referência dessa mulher. É uma portuguesa, ela é psicóloga, e ela tá começando um canal agora, os vídeos dela são muito bons. E eu aprendi no canal dela, que ela fez um texto falando sobre não tem expectativas, desenvolva competências, enfim. O que ela quis dizer, em suma, é cuida de você. O banho você pode tomar, levantar da cama você pode levantar, fazer o que você tem que fazer, entende? Cuide de você. Então não queira controlar o que é incontrolável, você não sabe o que vem depois, mas cuide de você. Você precisa estar lá na sua melhor versão.
E aí me lembrou, gente, aí agora começam os vários momentos que eu começo a lembrar de momentos que eu já vivi e que faz sentido. O que eu tô fazendo é trazer pra consciência, gente. Trazer pra consciência um momento emocional. Isso é o que, eu vou falar de 3 exemplos aqui, ó, que é a mesma coisa. Os alquimistas chamavam de transmutação, que era transformar o chumbo em ouro. O chumbo é um metal de pouca intensidade, pouco valor. O ouro tem alto valor. Como é que você faz para transformar o chumbo em ouro? Você usa a pedra filosofal. Eles usavam tudo isso de forma muito... de forma velada, né? Porque igual hoje, o Hélio Couto fala coisas ali que ele tem a capacidade de transformar as pessoas. E eu falo, caraca, o dia que alguém perceber que esse vídeo desse homem é transformador, eles vão tirar da internet, por isso que eu assisti todos. E esses homens lá, eles sabiam desse poder que era transmutar o metal, é transmutar as emoções. Se você consegue pegar a sua raiva e transformar ela numa atitude de força, vai lá, quebra uma parede, lava lava um azulejo, lava a roupa, isso é transmutação mental, entende? Os alquimistas falavam disso de forma velada, porque naquela época não podia falar, era transformar. Então você tá na fila do caixa com raiva, você consegue transmutar isso? Se você começa a fazer isso aos poucos, você vai tendo controle da sua vida. Por quê? É o tal do efeito borboleta. Efeito borboleta é uma atitude sua pequena no presente, vai mudar todo o seu destino, tá? E eu não tô falando isso só porque eu vi na ficção, e não tô falando isso só porque eu vi nos livros e eu ouvi. Eu falo isso porque eu faço isso, entende? Isso tem mudado, tem transformado a minha vida. Então, uma pequena atitude mudada aqui no agora, muda todo o seu destino, entende? Então, essa capacidade de estar consciente dos pensamentos e estar consciente das emoções vai mudar o seu destino. Eu tô falando lá da alquimia, vocês vão falar, ela é bruxa, ela é má, ela é como é que é? Mago, ela é... Vou falar então da terapia cognitiva comportamental, que é uma abordagem da psicologia. Sabe qual que é? Ó, fico falando rápido. A temática deles, pegue os seus pensamentos automáticos e comece a substituir por pensamentos conscientes. É a mesma coisa, só que isso, a terapia cognitiva comportamental é baseada em evidências, né? Os psiquiatras adoram. É a mesma coisa, entende? Por isso que eu falo que a abordagem que tenha, ou o nome que se tenha, não se prenda a isso, porque tudo isso são símbolos que a gente usa na forma, mais uma vez fazendo uma referência a Curso em Milagres aqui, tá? Enfim, aí eu me lembrei, gente, de uma época da minha vida que eu estava desempregada na casa dos meus pais e eu estava passando por um momento também de sofrimento, de depressão, ou seja, existem momentos de euforia e existem momentos de baixa euforia, muita energia, baixa energia, altos e baixos. Sabe o coração quando tudo, isso é a vida. A vida é assim, altos e baixos. Eu já vou falar da questão da natureza. Altos e baixos. Eu tava no baixo. E eu lembro que eu tinha uma rotina diária eu levantava, limpava a minha casa, fazia o que tinha que fazer, depois fazia atividade física e depois ia estudar. Eu não tinha nenhuma possibilidade de emprego, não tinha possibilidade de nada, eu não saía de casa, mas eu tava lá fazendo a minha unha, fazendo meu cabelo, fazendo hidratação. E eu lembro que nesse dia, eu só me dei conta de que eu tava fazendo isso, por que eu fazia isso, eu tava em casa sem fazer nada, quando a minha mãe perguntou. Ela falou assim, eu lembro que eu tava com um copo de água, e eu falei, mãe, eu tô subindo, eu vou fazer exercícios. Aí ela falou, por que você faz isso? Aí eu pensei, porque tem que fazer, era automático eu tava fazendo. E depois eu fiquei me perguntando, anos e anos e anos eu fiquei me perguntando por isso, e ainda me pergunto. Hoje eu sei porque eu fazia isso. Sabe por quê? Porque a oportunidade veio, entende? Eu tava no alto e no baixo, a oportunidade chegou. E quando a oportunidade chegou, eu tava pronta para a oportunidade. Tem uma frase que diz, sorte é quando a oportunidade encontra o preparo. Se eu tivesse tido a oportunidade e não estivesse preparado, não ia adiantar nada. Se eu tivesse preparado e a oportunidade não adianta, não vem, também não adianta. Mas eu estava acreditando em algo que ainda não existia. Então eu criei uma rotina como se eu estivesse trabalhando. E o trabalho veio. E as coisas aconteceram. Porque eu estava preparada, entende? Quero falar dessa questão de atividade física. A atividade física é maravilhoso, gente. Eu percebo que naquele tempo, eu treino em casa hoje. Um pouquinho, gente, mas é o que me dá resultado e eu gosto. Duas coisas que eu percebi que você fazendo alteração muda o teu mental. É uma transmutação mental. Começa a fazer atividade física, esportes.
É o mesmo para alimentação. Se você tem um objetivo e muda a alimentação por alguma razão, você desenvolve uma competência dessa transmutação mental. Você ganha poderes, digamos assim. Então, assim, aquela atividade física que eu fazia todos os dias, é claro que eu preferia ficar sentada, não fazendo nada, mas eu fiz atividade física. Eu fiz algo que eu não queria fazer, transmutação mental. Ou na TCC, trocar os pensamentos automáticos por um pensamento produtivo. Eu fiz essa troca. Isso vai te dando ferramentas para agir no mundo. Então, o que eu indico para pais que têm filhos, crianças, estimule o esporte. Antes de dar um computador, antes de dar o celular, estimule o esporte para essa criança, porque o esporte dá essa capacidade de transmutação. Esse serzinho, ele vai ficar super poderoso, porque ele vai entender regras, ele vai entender limites, ele vai conhecer o corpo, competição é muito bom. No nível equilibrado, tudo no nível equilibrado é bom. E ele aprende a ganhar e perder também. Tem uma série de ganhos com atividade física. É importante para os jovens desenvolver meios para que eles tenham essas práticas. Por isso que nas favelas eles criam muito essas instituições de balé. A arte também tem a mesma finalidade. A pessoa consegue ficar centrada naquilo que ela está fazendo, consegue ter um propósito, um objetivo. Isso é transmutação mental. Falando dessa questão de dar aos jovens a atividade física para eles se conhecerem, isso aí é controle da consciência. Aprendi com um maravilhoso, deixa eu anotar aqui já para colocar aqui no box de informação, Carlos Florencio. Ele é um terapeuta maravilhoso e ele fala que a consciência não te é dada. Não peça consciência para Deus. A consciência não é dada, a consciência é conquistada. E é assim que a gente conquista consciência. Quais ferramentas que nos foram dadas para que a gente atinja a consciência, as emoções? Então, eu já falei sobre isso, sobre inteligência emocional e inteligência artificial. Como a inteligência artificial não substitui as emoções. Por quê? Porque isso é um superpoder dos humanos. Então, é através das emoções que a gente atinge, que a gente conquista a consciência. E é através da consciência que a gente domina tudo, domina a nossa vida, tá? Consciência, então, falei da atividade física para as crianças. Quando um pai não dá, não tem culpados nisso, mas isso é um aspecto fenomenológico, aprendi isso com a sistêmica. É um fenômeno que a gente vê no mundo, entende? Quem tem olhos de ver que veja. Quando um pai acaba não estimulando o filho ao esporte ou atividade física, né? Porque nem todo mundo tem um dom e tudo, e começa a desenvolver o dom e o talento. É importante que os pais, como educadores, eles incentivem essa prática. Se você começa a dar acesso aos eletrônicos, você está pegando a consciência do seu filho e está dando para uma outra pessoa controlar. Como é que isso vai dar bom, entende? Você está pegando a consciência do seu filho porque uma criança está na fase de desenvolvimento ainda, ela não tem controle de emoções, ela não tem controle, ela não tem consciência. Consciência a gente vai adquirir no decorrer da vida com as emoções, com os eventos e as emoções e como a gente lida com elas, se tornando consciente delas. Então o marketing, ele ganha com isso. A pessoa acaba manipulando compras, enfim, a gente já sabe, né? Então, assim, desenvolva a consciência no seu filho através de atividade física e da arte, isso é muito importante, tá? E quanto mais puder ficar longe dos eletrônicos, no início é muito bom. Depois, mas o início é muito bom, a base é boa. Enfim, falei dessa transmutação mental toda, de como foi importante para mim o processo de estar na tristeza e acabar criando ferramentas, mesmo não tendo vontade, fazendo atividade física, fazendo o que tem que fazer, tá? Aí eu lembrei daquele meu momento lá, de que isso aconteceu e realmente, já falei da Elis Regina, é você que ama o passado, que não vê que o novo sempre vem. O novo vai vir, se vai ser do jeito que eu quero, eu não sei. Agora vamos falar dessa questão, gente, agora eu vou entrar na questão por que a nossa sociedade hoje sofre e esconde o sofrimento? Por que a gente tem tanta dificuldade em estar no sofrimento? Por que a gente tem dificuldade de reconhecer que nós estamos tristes e olhar para a tristeza como algo que vai passar, né? E não se identificar com a tristeza. E aí eu assisti o super vídeo, deixa eu colocar aqui, do Café Filosófico da maravilhosa Maria Rita Kahl. Ela é psicanalista.
E aí ela falou sobre depressão e agitação. Depressão e agitação. Eu considero como depressão e o tempo. E aí ela faz uma abordagem linda, gente, que fala sobre a nossa sociedade é uma sociedade pós-revolução industrial. Nós éramos natureza. A gente vivia do plantio, a gente vivia da agropecuária. Então a gente tinha ciclos, assim como a natureza. Nós somos seres da natureza. Nós somos seres humanos. Humanos vem de humus, humus vem de terra. Esse distanciamento do homem ao natural causou nele sérios problemas mentais que vem acontecendo, que vem sendo mais assim escancarado depois principalmente na Revolução Industrial. Só que hoje a gente consegue dar nomes. Deixa eu seguir a linha do tempo para dar uma visão do que eu tô falando. Então naquela época era o plantio, era a agropecuária, então a gente tinha que plantar e a gente tinha que esperar a colheita, a gente precisava esperar o momento certo para plantar. Era da natureza, então isso era natural. Aí com as indústrias houve inclusive houve uma crise ali, né? Uma crise muito forte. Inclusive o livro Os Miseráveis, de Victor Hugo, retrata essa dificuldade de transição. Como é que uma pessoa que trabalhou a vida inteira no campo, ela ia conseguir ganhar dinheiro se não tinha mais campo para ela trabalhar? Tinha só fábricas. E não tinha gente suficiente para trabalhar nas fábricas. Então foi um momento de uma crise muito forte, crise existencial mesmo. As pessoas começaram a ficar loucas, porque as pessoas que iam para a fábrica trabalhar, elas ficavam loucas porque elas trabalhavam 20 horas por dia. O homem estava sendo comparado a máquinas e as pessoas começaram a ficar com as doenças mentais que a gente conhece hoje, tem nome. Naquela época não tinha nome. E depois vem os humanistas, humanos, vem dizer, esse modo de atuar do homem como uma máquina não funciona. Nós somos seres da natureza, entende? Aí vem os humanistas, que vem os pós... A psicologia surge daí, a psicanálise surge daí. Tem um muito bom, que era o Pichon. Pichon, ele teve esse pensamento de, gente, por que vocês estão pegando cadáveres e querendo buscar doenças e bactérias, sendo que as pessoas estão doentes de tristeza, sendo que as pessoas estão doentes de depressão? Porque ele reconheceu o óbvio, os homens estão sendo tratados como máquinas, e nós não somos máquinas. E essa revolução industrial, ela tem trazido efeitos até agora, entende? Freud depois veio dessa época, a Alemanha teve um boom no que diz respeito à psicologia, por conta da necessidade, e também as guerras também. Foi um momento assim, um pandemônio, como diz. Por isso que a gente deve muita reverência a esse período. Hoje a gente sabe que é uma depressão, a gente sabe que é uma doença do pânico, uma crise do pânico, uma crise de ansiedade, tristeza. Ainda assim a gente não sabe lidar com ela, mas a gente está num momento muito privilegiado do ponto de vista histórico. Eles passaram por tudo isso nas fábricas, deixaram... Victor Hugo é muito bom, gente. Os Miseráveis. É ficção, mas é totalmente realidade. Ele conta a história de 3 personagens principais, que eram o homem, a mulher e a criança, que eram os que sofreram mais os impactos dessa transformação de homem, de humano para máquina. Enfim, é muito bacana essa história. E é uma realidade. Enfim, então a gente deve muita reverência a esses humanistas e esses psicólogos. Então, assim, natureza. Tem a primavera, tem o verão, tem o outono, tem o inverno. Tem o verão, tem o inverno. Tem a primavera, tem o outono. Altos e baixos. Nós somos seres da natureza. A forma que a gente conta o tempo também mudou muito. Isso mexe com a nossa cabeça. Se você considerar que o dia é marcado pela presença do sol, nós somos tão da natureza, gente, que... Quando a gente fala essas coisas, as pessoas veem muito como misticismo, mas não é, voltar a quem a gente é de verdade. E o tempo também foi medido mais do ponto de vista de produtividade. Hoje eu estou de folga, a segunda-feira eu estou trabalhando, eu trabalho 8 horas por dia. Então meu tempo é mensurado pela minha produção, pelo dinheiro. Eu não vou entrar em questões trabalhistas aqui, nem de... enfim, não é essa questão. Mas tá tudo bem que a gente tá nesse momento. O problema é estar inconsciente disso, é esse o problema. Então, quando eu estava num momento de depressão e tristeza, eu estava no inverno. Nietzsche fala, eu estava no inverno da alma.
né, noite escura da alma, que é um momento de transformação. É esse momento que a natureza te pede para você rever o que você tem feito. É o momento em que o casulo, né, que a borboleta fica no casulo, é o momento que o urso entra em hibernação, é o momento que a árvore perde as suas folhas. E você acha que você não vai passar por esse processo, minha querida? Você vai passar. Altos e baixos, está tudo bem. Passa, o novo sempre vem, tá? Era isso que eu queria falar, mas eu vou deixar dica de filme. Ai, como eu tô chique, né? Eu lembro que tem uma menina muito inteligente que eu sigo e ela lê muitos livros. E ela falava sobre um assunto e ela conseguia linkar o assunto que ela estava falando, o livro da ficção e um filme. Eu falava, nossa, que maravilhosa. Só que como eu tô nesse processo, né, de tristeza, várias informações me vieram para que eu me tornasse consciente do que estava acontecendo. Isso acontece para todo mundo, só que nem todo mundo está consciente disso. É isso que o Curso Milagres também fala. O que essa situação está querendo me mostrar? Né? O Curso Milagres fala muito disso. É estar consciente. Então, quando você começa a se abrir, quando você pergunta, as respostas vêm, porque as perguntas são portais. Já falei sobre isso, e é verdade. Então, nesse meu processo de buscar, até a ficção que eu buscava era uma resposta para minha pergunta. E o filme é Meu Pai, que tá no Netflix. Veio uma mensagem agora, acabei me confundindo. Meu Pai, que tá no Netflix. Ele fala de um senhor que tem Alzheimer. E o filme se passa através das lentes desse senhor. Ou seja, sabe aquela pessoa que um personagem, ele começa, minha filha, coisa e tal, de repente chega outra menina, eu sou filha. Não, peraí, mas é outra personagem? Não, mas... E a gente fica confuso, porque a visão dele, e ele começa a perder a capacidade dele mental normal, porque ele tá com Alzheimer, ele tá ficando velhinho, e ele é apegado às mesmas coisas que ele era apegado antes. Essa casa é minha. Filha, mãe, pai, a casa não é sua, a casa é minha. Não é minha, ele ficou apegado a isso. Não é legal? É maravilhoso. E no final do filme, na cena final, gente, tem uma cena que ele fala exatamente essa analogia de eu pareço que sou... Ele começa a lidar com as pessoas e começa a esquecer, e todo mundo começa a falar, eu já te falei 10 vezes. E ele começa a ficar assustado com quem ele está se tornando, ele está morrendo. A sociedade oriental consegue lidar com a morte melhor que nós, pelo contato que eles têm com a natureza. A gente não... A morte, meu Deus, a morte. A gente morre durante a vida inteira, gente. A gente morre várias vezes durante a vida. A Marilza, com 7 anos, que entrou na escola e tinha medo dos alunos, que tinha medo de socializar, ela morreu. A Marilza de 13 anos, que estava com medo da festa de 15 anos que eu ia fazer, eu não queria fazer festa de 15 anos, porque eu tinha medo de ser vista. Eu tinha medo de ser vista. Aquela Marilza morreu, porque eu tô aqui, né? Então, várias Marilzas morreram durante o meu processo de crescimento para essa Marilza nascer. E todos os processos me trouxeram até aqui. E a Marilza que vai se formar lá, já tô na minha idade, a Marilza que vai se tornar lá pra frente é resultado dessa daqui, que vai morrer também. Então, conseguir se desapegar ao que foi, assim como a natureza, deixar as folhas caírem, te prepara para o que vem e te mantém mais forte. Você vem renovada, você não fica em frangalhos como eu estava. Enfim, esse filme, e ele fala justamente essa analogia no finalzinho, ele fala, eu pareço que sou uma árvore que estou perdendo as folhas. Que lindo! Ele não conseguiu morrer aos poucos durante a vida, então ele ficou muito apegado. Então vamos morrer aos poucos, vamos deixar o novo vir, vamos abrir mão das expectativas, porque a gente não sabe o que é melhor pra gente. Como é que a gente chega no futuro? Estando consciente de que a gente tem que fazer o melhor agora. O melhor como? Cuidando de você mesmo, tá? A melhor forma de ajudar os outros é estando bem, tá bem? Eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais informações. Eu ia falar de Sociedade Líquida. Sociedade Líquida de Bauman. Zygmunt Bauman, tem um livro que fala sobre sociedade líquida. Ele fala desse momento que a gente está vivendo agora. Quando a gente está na tristeza, a gente quer buscar coisas para se distrair. A gente busca, então, vícios. E a gente começa a usar tudo e todos. Então, as relações ficaram líquidas. Líquidas significa que não tem solidez. Elas se desvão. Então, a gente quer usar pessoas e coisas para lidar com a nossa tristeza, quando na verdade a gente tem que simplesmente entrar no casulo. Entrar no casulo não significa não fazer nada, significa honrar o compromisso, que você está no inverno da sua alma e tá tudo bem.
tudo passa. Esteja bem, cuide de você, tome banho, faça a sua higiene, tá? Tem gente que chega num estágio limite disso. Mas tem gente que precisa de medicação também pra sair disso. Eu não tô dando a fórmula aqui, gente, da depressão ou da tristeza, de como sair disso. Não, eu tô falando que deu certo pra mim, tá bom? Talvez possa ajudar alguém. Muito bom estar de volta. Eu não garanto vídeos com frequência. Quando vem inspiração, eu faço, tá? Espero que ajude alguém. Espero que tenham gostado. Beijinhos, tchau.